Hoje celebramos também o Dia do Homem Presbiteriano, então quero trazer aos nossos irmãos aqui o abraço fraterno, parte da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, do Conselho. Louvado seja Deus por sua vida, meu irmão. Graças a Deus por sua fé, por sua cooperação junto ao reino de Deus conosco. Que o Senhor o abençoe sempre. E encontre em você sempre um servo bom, um servo fiel, um servo pronto para o trabalho, pronto para o testemunho da fé em Cristo, pronto para o conduzir da família conforme os princípios, os valores, a proposta do nosso Deus, como um bom sacerdote do lar também. E hoje eu quero meditar com os irmãos. Nós temos falado algumas palavras bíblicas aqui no propósito de buscar diante de Deus um bom ano para nós, né? O primeiro mês já foi, já estamos no segundo mês já, o ano está correndo. E hoje nós vamos ver alguma prática espiritual que nos abençoa, que há de abençoar a nossa vida, que há de trazer socorro de Deus para nós, que há de atrair sempre o olhar atento, carinhoso do Senhor à nossa casa, à nossa vida. Porque temos o desafio, como lembrei hoje pela manhã, de sermos uma igreja que ensina todo o aprendizado de Deus, da sua palavra, do caminhar com o Senhor, e de uma igreja que seja capaz de inspirar outros para exercer essa fé, despertar no coração de outras pessoas esse propósito de buscar o Senhor, e o seu querer, e a sua vontade, e as suas bênçãos, e a sua compaixão, e o seu carinho, porque nós precisamos de Deus, precisamos do seu amor, da sua providência, para nos conduzir nos dias da vida, para nos ajudar, quando necessitarmos de força, ou de sabedoria. Todo dia precisamos de um agir especial de Deus em nosso favor. Às vezes fico pensando e observando, hoje é dia também do homem presbiteriano, é bom nós fazermos essa avaliação. Todo crente precisa, mas especialmente nessa noite os homens, de que algumas pessoas elas vêm ao templo constantemente, elas frequentam as atividades religiosas, cristãs até, mas não vivem nenhuma transformação, nenhuma mudança. Passa um dia, passa um mês, passa um ano, passa vários anos, e a pessoa permanece do mesmo jeito sempre. Enquanto outras não, outras você vê o avanço, você vê o progresso, você vê o crescimento, você vê a transformação, fica patente, é presente na vida, você percebe. Algumas pessoas elas conseguem se envolver com o reino de Deus e são bem produtivas, abençoam a igreja com a sua fé, com o seu dom, com o seu talento. Outras vêm à igreja, vêm ao templo, os anos passam e elas às vezes continuam, né, na mesmice, sem muita produtividade. Claro que não nos cabe julgar nada nem ninguém, mas é o nosso dever pensar, né? Se a gente não poderia estar mais mudado, mais transformado, mais parecido com Cristo, mais envolvido com o reino de Deus, mais dedicado à obra do Evangelho, mais pronto para servir, como homem presbiteriano, né? Como mulher cristã, homem cristão. Porque na Bíblia há o destaque de muitos personagens bíblicos que participaram eficazmente, intensamente, do propósito de Deus, do querer de Deus. Na história da igreja também. Muitos homens, mulheres que foram levantadas, que se envolveram com o Senhor, que se envolveram com a obra, que foram instrumentos preciosos para aquilo que o Senhor desejou fazer, realizar, naquele tempo, naquela igreja, naquela cidade, naquele país, naquela casa, ou quem sabe naquela família,
ou na vida de uma pessoa. No Brasil mesmo, nós tivemos homens presbiterianos servindo com eficácia aqui. Asbel Green Simonton foi o missionário que veio dos Estados Unidos para plantar a igreja presbiteriana no Brasil, né? Veio com a sua esposa Ellen, enfrentou dificuldades, enfrentou limitações porque falava o inglês, tinha que aprender ainda o português, vivenciou perda da sua esposa que ficou doente, faleceu, ficou apenas 8 anos, ele mesmo faleceu por causa das epidemias aqui do nosso país, mas nesse período plantou igrejas, organizou seminário, organizou presbitério, ordenou o primeiro pastor presbiteriano também de grande eficácia, José Manuel da Conceição, que correu aqui pelo Vale do Paraíba, sendo o apóstolo que gostava de proclamar o evangelho nas fazendas, por isso andava muito, caminhava muito, ia de vila em vila, de aldeia em aldeia, de fazenda em fazenda, falando do evangelho. Morreu na véspera de Natal, caminhando na direção do Rio de Janeiro, procurando levar o evangelho, mesmo já com as suas limitações físicas, clínicas. E na história da igreja, muitos homens, muitas mulheres, né? Martim Lutero, John Knox, puderam participar da reforma protestante, um agir de Deus precioso para trazer de volta a Bíblia para o centro, para ser a regra de fé e prática da igreja, para mudar, para levar a igreja às mudanças, às transformações, ao abandono das corrupções. Então, às vezes, nós temos que olhar essas vidas, essas histórias tão preciosas, bíblicas, ou da história da igreja, né? E pensar o que nós temos sido, o que nós temos feito, que tipo de instrumento nós temos nos tornado, o que Deus tem realizado na nossa vida, o que Deus tem realizado a partir da nossa vida, em favor do seu reino, aonde Ele nos leva, na família ou no trabalho, na escola, na vizinhança, com os amigos, até com os inimigos, no tempo fácil, no tempo difícil, nós temos que avaliar, né? Por quê? Alguns saem tão bem, alcançam tão bom resultado, e outros não. Porque em determinados momentos nós mesmos alcançamos bons resultados, em determinados momentos não. Eu acredito, irmãos, que um pouco disso tudo tem a ver com a intensidade da nossa busca por Deus. Quanto mais desejamos o Senhor, quanto mais buscamos o Senhor, mais intensos seremos na nossa produtividade em favor do seu reino. Mais prontos estaremos para sermos usados pelo Senhor para a sua obra, para o seu propósito. Mas em alguns momentos nós relaxamos na nossa busca por Deus. Nós nos envolvemos com a busca de outras coisas. Nós gastamos o nosso tempo, investimos a nossa vida em outros projetos. Então eu quero ler um texto do Salmo 63. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Eu vou começar com a leitura do verso 1. A ala da igreja aqui da minha esquerda vai ler o verso 2. E depois a ala da minha direita vai encerrar a leitura com a leitura do verso 3, tá bom? Salmo 63, verso de 1 a 3, eu leio o primeiro versículo, os irmãos e as irmãs aqui da esquerda, da minha esquerda, né? Leem o segundo, e os irmãos e as irmãs da minha direita, o terceiro versículo deste Salmo de Davi. Buscando a Deus, é o título desse texto, desse cântico, que Davi entoa ao Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Ainda sou eu, desculpem. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Vamos ler
ler juntos o 4 também? Assim cumpre-me bem dizeste, enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. Louvado seja Deus por sua palavra. Graças a Deus por seu Espírito que nos abre a compreensão para meditar nela e entender as verdades espirituais que o Senhor nos revela com graça grandiosa. Queridos, Davi está no deserto. Davi está no deserto por causa da ação de Absalão, seu filho, que tenta lhe tomar o reino. Davi havia cometido erros graves com aquela questão do adultério de Betseba e do planejamento para a morte de Urias. Davi não está se apresentando como um bom marido e nem se apresentou nesse momento, nesse tempo, como um bom pai. Algumas histórias trágicas estão acontecendo na vida de Davi, referente à sua casa. Mas o momento agora é que Absalão, ele está querendo chamar a atenção do seu pai. E ele percebeu uma coisa muito importante, que é preciso que a gente tenha cuidado também, não faz parte aqui da nossa reflexão, mas eu quero lembrar para você, é que Davi era muito envolvido com o reino, muito envolvido com o trabalho de ser rei, com a administração da nação, da pátria de Israel, mas ele não era muito voltado à administração, ao cuidado com a família. Ele estava um pouco relapso com a família. Então é algo que tem que chamar a nossa atenção, né? Porque às vezes nós nos envolvemos com tantos projetos, com tantas coisas boas, com tantas coisas importantes, mas não pode esquecer do que é mais importante, a nossa casa. Nossa família é o bem mais precioso que Deus nos deu. Temos que procurar cuidar bem dela, né? Em razão desse descuido de Davi, Absalão quer a sua atenção e ele então quer tocar no seu reino. E orientado, aconselhado por amigos de Davi, por conselheiros de Davi, que agora vão se aproximar e vão se alinhar ao seu filho Absalão, ele vai tomar o reino, vai tomar o trono em Jerusalém. Davi tem que sair fugido, tem que correr. Ele perdeu a batalha. Ele não percebeu. As coisas foram feitas muito sorrateiramente, muito rapidamente. Amigos lhe traíram, como Aitofel, que ia com ele à igreja, que ia com ele ao templo, que adorava junto com o Senhor. Ele menciona essa traição aí, ele lamenta isso diante de Deus, ele diz: Senhor, se fosse o inimigo eu até entenderia, mas é o meu amigo que ia comigo ao templo, é ele que se alinhou com o meu filho para me tomar o reino. Então Absalão toma o reino, ele senta no trono, Davi foge para o deserto. No deserto ele escreve esse salmo. Ele fica reparando, percebendo a sequidão do deserto, a improdutividade do deserto. E ele então escreve esse salmo, expressando nesse salmo, nesse cântico, o seu interesse de buscar o Senhor, de estar com o Senhor, de ter o Senhor junto à sua vida. Então ele começa esse salmo com essa expressão aí: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Como aquela terra que precisa e que espera, né, sedentamente por uma gota de água, por uma fonte de água que possa jorrar e torná-la produtiva. Então eu quero conversar com vocês nesse tema que, trabalhado na nossa vida, pode abençoar a nossa história e pode nos ajudar a abençoar um pouco mais o reino de Deus com o nosso viver. E pode gerar as transformações, as mudanças que às vezes a gente não tem vivido, mas precisa viver para que a graça de Deus possa fluir, para que o agir de Deus possa se intensificar. Conversões, transformações necessárias, que dispõe o nosso coração diante de Deus, dizendo: eis-me aqui, envie-me a mim. A prática da busca por Deus.
E nessa prática da busca por Deus, uma das coisas que a gente tem que entender que é necessário é: Deus espera exclusividade. O relacionamento meu com Deus, meu relacionamento com Deus, para ter crescimento, para ter envolvimento, para gerar transformação, para promover maior resultado, melhor resultado, precisa ser um relacionamento que possa pedir e receber, em alguns momentos, exclusividade da minha vida. Davi diz: tu és o meu Deus. Ele não fala isso pensando que ele é dono de Deus, que Deus é uma propriedade, uma posse dele. Como você fala, esse é o meu carro, essa é a minha casa, né? Ele está dizendo de que ele tem o Senhor por Deus. Ele está dizendo de fato que ele entende, né? Entende de que ele precisa de Deus, de que ele não tem outro e não busca outro Deus para adorar, para servir, para cultuar, para clamar, senão o Deus de Israel. Ele está dizendo que Deus é o único Deus do seu coração, da sua vida, da sua alma, de que ele não tem propósito de buscar nenhum outro, de servir nenhum outro, de adorar nenhum outro, de esperar a bênção, o cuidado de nenhum outro, porque o Senhor é o seu Deus e não há outro Deus, e ele não precisa de nenhum outro Deus também. Eu acredito que nós vivemos num mundo e numa situação de vida, de mundo, que aos domingos nós temos o nosso Deus, nós buscamos o nosso Deus, nós adoramos o nosso Deus, nós servimos, nós cultuamos, nós clamamos ao Senhor aqui no templo. E durante a semana, nós vivemos o relacionamento com muitas coisas, menos com Deus. Nós buscamos muitas oportunidades, muitas possibilidades, muitas ações, muitas agendas, mas não há agenda de Deus na nossa vida. Estamos envolvidos demais com os nossos projetos, para pensar no projeto que Deus tem para nós. E nos falta essa exclusividade, porque entra na nossa vida Deus que nós criamos no nosso coração. Como Davi colocava à frente da família o seu trabalho. Às vezes o nosso trabalho é um Deus para nós, vale mais que tudo. Tem mais dedicação, mais amor, mais carinho, mais fidelidade nossa do que o nosso Deus. Pelo nosso trabalho fazemos tudo, às vezes até esquecemos do Senhor, até negligenciamos alguns princípios, alguns valores que Deus tem para nós, em detrimento de crescer na profissão, de alcançar melhor resultado nos nossos lucros, na empresa ou como funcionário ou dentro do projeto que a gente estabeleceu. Às vezes nós jogamos com essas coisas e nos esquecemos da fidelidade ao Senhor. Fazemos às vezes, quem sabe, do nosso cônjuge, do nosso amigo, uma pessoa mais importante para nós que o nosso Deus. O que ele pensa, o que ele quer, mexe mais com o nosso coração do que aquilo que Deus quer, do que aquilo que Deus pensa de nós. Davi então está dizendo: Senhor, eu te busco, o Senhor é o meu Deus, eu não quero outro. É como se ele dissesse: me ajude a ter um relacionamento de cumplicidade com o Senhor, que expresse de fato no meu dia a dia a exclusividade que eu tenho, fazendo do Senhor o meu Deus todo dia, em todas as coisas, em todos os projetos, em todas as ações, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Então a exclusividade é importante, irmãos, pensarmos nessas coisas, porque o crescimento do nosso relacionamento, da nossa busca por Deus, vem quando a gente entende de fato de que o melhor relacionamento com Deus promove maiores transformações na nossa vida, e o melhor e mais próximo relacionamento, mais íntimo relacionamento com o Senhor, me coloca mais em condição de entender a sua vontade e de servi-lo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, melhor é a possibilidade de eu estar dentro do plano, do propósito que Deus tem para mim. Então Davi faz essa declaração: Senhor, eu quero pensar no Senhor, eu quero desejar o Senhor, como essa terra aí, seca, árida, exausta, precisa de água.
como ela necessita de uma gota d'água, de um jorrar que possa saciar a sua necessidade, que possa suprir a sua necessidade, que possa transformar esse deserto num manancial de bênçãos. E para nós entendermos melhor, nós temos que pensar no relacionamento que existe entre a amizade ou até entre o casamento. Porque no relacionamento de amizade que cresce, e do relacionamento conjugal que também precisa crescer a cada dia, cresce a confiança um no outro, cresce também a intimidade e são respeitadas normas de até onde vai o meu limite, que é o que estabelece o meu respeito pelo outro. A cada vez que no seu relacionamento, na sua amizade com alguém, você se importa em trabalhar, em viver de forma que a confiança cresça, vai crescer a intimidade. A cada momento que você trabalha no seu casamento, de que de fato a intimidade, a proximidade, o conhecimento de um e do outro seja cada vez maior, esse casamento vai se tornar mais produtivo. E as transformações, as mudanças que precisam acontecer, vão acontecer com mais facilidade, com mais frequência também. E a cada vez que você percebe que existe uma norma de respeito, de carinho, de limite, de compreensão, do que se pode, do que não pode, do que o outro é capaz ou do que ele não é capaz, mais vai crescer o seu relacionamento, mais amigos vocês vão ficar, mais próximos os cônjuges, o marido, a mulher vai caminhar também. Mas agora voltando a nossa atenção mais para o casamento, para o relacionamento marido e mulher, pode ser também, né, em parte do namorado e da namorada, porque algumas questões que nós vivemos no casamento, nós não podemos viver enquanto nós não nos casamos e só namoramos, né? Ou estamos só no período do noivado. Mas outras não. Mas eu quero observar com vocês para entender melhor que tipo de relacionamento, que tipo de busca por Deus nós devemos ter. Aquelas que nos levam a nos relacionar ordinariamente, nos levam a caminhar com riscos. O que é um relacionamento ordinário? É eu fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, mas não com exclusividade. Por exemplo, passar roupa e ver televisão, dirigir carro e olhar para o celular. Eu não estou dando exclusividade a nenhuma das duas. Eu reuni a minha casa, eu reuni os meus filhos, os meus amigos, fazer um churrasco, fazer uma celebração, uma comemoração, isso tudo é muito bom, mas se eu não fizer isso de maneira particular com o meu cônjuge em algum momento, essa família, esse casamento, esse relacionamento, um dia vai estar enfraquecido demais. E vai viver dificuldades que podem impedi-lo até de prosseguir. O casamento pede relacionamento exclusivo. Algumas coisas entre você e o seu cônjuge. E mais ninguém. Se assentar à mesa, só com ele ou com ela. Conversar, não com a TV ligada, não com o celular, enviando mensagem para que você leia, mas conversar olhando nos olhos, botando as cartas na mesa. Na expressão da sinceridade, mas sabendo que é uma conversa de vocês, só dos dois, sem interferência da mãe, sem interferência da sogra, sem interferência do cunhado, sem interferência do filho, da filha, sem ter ninguém por perto, só vocês. A vida conjugal, que promove as transformações que precisam ser promovidas e que gera a produtividade e o recurso que você gostaria de fato de fazer, pede de você o quê? No relacionamento com o cônjuge, ter esse sentimento de um relacionamento exclusivo. Por isso que você tem a liberdade da prática sexual, dentro de 4 paredes, onde vocês se entendem, onde vocês se doam, onde vocês se completam ainda mais, mas é um momento de vocês. Isso fortalece, isso cresce a intimidade, isso cresce a cumplicidade, isso faz fortalecer o relacionamento. Isso abençoa o casamento e o torna forte. Mas se você não vive isso,
só vive os momentos ordinários, onde tudo pode interferir, onde todo mundo pode opinar, você está colocando o seu relacionamento, o seu casamento em risco. Davi está dizendo, nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento exclusivo. Não tem problema em eu cultuar o Senhor aqui no templo, isso é bom, isso faz bem, é importante. Mas eu não posso viver um relacionamento com Deus somente aqui do templo. É isso que eu quero que você entenda. Aqui é comunitariamente. Aqui nós partilhamos as bênçãos, nós partilhamos os dons. Aqui nós cantamos juntos, nós celebramos juntos, nós choramos juntos, nós confiamos juntos, nós agradecemos juntos. Isso tudo é importante. Não é bom que ninguém abra mão desse convívio familiar, cristão, fraterno. Essa comunhão nos fortalece, nos leva também um pouco mais adiante junto ao Senhor, mas isso não dá sustento às mudanças, aos bons resultados que nós almejamos na nossa busca pelo Senhor. Ele não pode se resumir a esse encontro aqui, é isso que eu quero que você entenda. Ele precisa acontecer muito mais vezes fora do templo do que dentro do templo. Muito mais vezes lá na sua casa, quando você fecha a porta, busca a Deus em secreto. O Pai que te vê em secreto te responde. E não é incomum eu usar um termo quando eu venho aqui ao templo, dizendo, estamos juntos aqui, e vivemos a graça, o privilégio de buscar o Senhor com exclusividade. Porque eu quero que você viva um momento de uma busca extraordinária, exclusiva. Eu não quero que você esteja aqui pensando no problema que você tem lá fora. Eu não quero que você esteja aqui pensando, se preocupando com aquilo que você tem que resolver lá no seu trabalho. Eu não quero que você esteja aqui observando, olhando as mensagens que chegam para você no seu celular. Eu quero que você esteja aqui conectado com Deus, e somente com Deus, dando a Deus a exclusividade desse tempo que você reservou. De um dia de 24 horas, que pede você 2 horas, no máximo aqui. Porque essa busca por Deus, exclusiva, vai valorizar mais o seu tempo aqui, vai valorizar mais a sua vida, vai abençoar mais o seu viver na semana que está chegando, na semana que está começando. Quando você pensa em ser produtivo para o reino de Deus, quando você pensa naquilo que Deus pode te ajudar, pode fazer por você, no problema que você vai resolver. Aqui, irmãos, é o lugar de estarmos conectados com o Senhor. Nós temos outro tempo, nós temos outro momento para se conectar com os nossos amigos, com as nossas mensagens. A busca exclusiva por Deus. Davi está me levando a buscar, a ter tempo de busca exclusiva pelo Senhor. Então, quero desafiar você para uma tarefa, que não é uma tarefa de casa, mas é uma tarefa que, se você conseguir fazer, vai abençoar a sua vida, e especialmente se você conseguir fazer todo dia. Eu sei que não dá para fazer, às vezes, em algum dia, porque as coisas acontecem muito atropeladamente, o relógio corre muito rápido, em razão da nossa agenda, do nosso compromisso. Mas eu sei que é uma atitude que, se você tomar, você vai ser mais produtivo. Você vai conseguir transformar, mudar aquelas situações, aquelas circunstâncias que você espera mudar. Aquelas coisas que acontecem que você não gosta. Aquelas atitudes que te distanciam de Deus, não te aproximam dele. É a busca com maior exclusividade do Senhor. E aí vem a nossa segunda reflexão, que é nos colocarmos diante de Deus no tempo da contemplação do Senhor. Ele vai seguir no texto, no verso 2, assim te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Davi está conclamando o povo para buscar o Senhor e contemplar o Senhor. Não é orar. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, nós agradecemos na nossa prece, mas é parar num tempo de silêncio diante da palavra de Deus, num tempo de reflexão bíblica, num tempo de silenciar o nosso coração, num tempo de aplacar os nossos sentimentos tão intensos e nos aquietar diante de Deus. Há um texto bíblico que nos chama a atenção para isso: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né?
e aquietar o nosso coração diante de Deus, para contemplar o Senhor, para perceber o que o Senhor tem a nos dizer, para perceber o caminho que Ele tem a nos apontar, para perceber o que Deus tem a falar conosco, qual o ensino que Ele quer nos trazer, qual o cuidado que Ele quer manifestar para a nossa vida, para a nossa casa, para as nossas preocupações, para as nossas ansiedades. Então Davi fala assim: eu busco o Senhor e busco com exclusividade, eu reservo um tempo, eu reservo um momento, eu não quero outro Deus, eu não quero criar na minha vida nenhuma outra pessoa, nenhum outro personagem de maior importância, nem a mim mesmo. Eu sei que esse caminho vai me colocar num caminho de boa produtividade, de transformar o meu deserto em manancial. Mas eu quero, nesse tempo de busca pelo Senhor, viver a oportunidade de contemplar o Senhor, de olhar o que Ele tem a dizer de verdade, de silenciar o meu coração e aguçar os meus ouvidos para ouvir a sua voz, de aproveitar esse tempo com o Senhor para contemplar a sua obra, a sua glória, a sua grandeza, o seu poder, a sua compaixão, a sua misericórdia, no agir de Deus sobre a minha vida, junto à minha vida, para me assistir nas minhas necessidades. Davi está buscando o Senhor porque ele quer ver o agir de Deus na sua vida. Ele quer ver o mover do Espírito Santo de Deus gerar as transformações, as mudanças que ele gostaria de viver, que ele precisa viver. Ele quer ver o agir de Deus na sua vida para perceber que ele pode ser um instrumento ainda mais produtivo, ainda mais proveitoso, ainda mais eficaz, desde o momento em que busca o Senhor e entende o olhar da vida com os olhos de Deus. E o contemplar das circunstâncias que nos desafiam, que nos amedrontam, que nos deixam sem saída, que trazem interrogações inúmeras para nós, mas com as respostas que Deus tem, com o caminho que Ele dá, com a porta que Ele abre. E essas coisas a gente não alcança enquanto a gente está envolvido com a gente mesmo, enquanto a gente estiver falando para Deus o que Ele tem que fazer, enquanto a gente estiver tão envolvido, tão abalado pelo problema, que Deus fala e a gente não ouve. Ele fala: Senhor, eu quero te contemplar, eu quero contemplar o Senhor, o agir do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor. E como nós fazemos isso? Reservando um tempo para ler a Bíblia, um momento de devocional, onde eu olho para a palavra de Deus e sei que Ele vai falar comigo, porque eu vou silenciar o meu coração e os meus lábios. Eu vou deixar de pensar aquilo que eu quero, eu vou deixar de imaginar aquilo que eu possa fazer, e eu vou começar a perceber o que Deus quer fazer. Então Ele reserva um tempo para buscar o Senhor, um momento diário, de exclusividade, onde nenhum telefone toca, onde qualquer mensagem que chega é ignorada, onde qualquer pessoa que bater a porta não vai ser atendida, porque ele está diante do Deus Todo-Poderoso, contemplando o Senhor, a sua graça e a sua glória, se colocando para ouvir o que Deus tem a dizer. Esse momento, meu irmão, minha irmã, se você viver, se você passar a praticar mais frequentemente, você vai verificar e vai ver que vai viver maiores e mais grandiosas transformações. Você vai perceber que o resultado do seu trabalho, do seu agir, do seu falar, do seu silêncio, para a glória de Deus, vai ser mais intenso, vai ser mais grandioso, vai ser mais eficaz também. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos reservar um tempo para buscar o Senhor com exclusividade, de forma extraordinária. Você vai reservar uns minutos em silêncio, se colocando diante de Deus, depois você vai tomar a sua Bíblia, vai ler algum texto bíblico, vai esquecer do seu ativismo, vai esquecer dos seus problemas, vai esquecer da sua agenda e vai entrar num tempo muito precioso de Deus, onde Deus possa trabalhar o seu viver. E você vai ler a Bíblia. Leia 2 versículos, leia 5 versículos, leia um capítulo. Deus vai te mostrar o que ler. Quanto tempo ler. Mas não deixe de reservar um tempo para buscar o Senhor junto à sua palavra. Depois que você fez o tempo seu de leitura,
Medite naquilo que Deus te falou. O que Deus quer me dizer com esse versículo? O que Ele quer me instruir? Que conselho Ele me quer dar? Às vezes você lê um texto que você nem esperava ler. Às vezes você percebe que é uma mensagem que você nunca observou. E Deus vai conduzir o seu coração pelos caminhos que Ele tem para você. Caminhos, alguns deles, que diz a palavra que Ele aplana com a própria mão e te coloca nessa vereda, te coloca nesse caminho para que você ande por aí. Medite. O que Deus falou com você, anote. Hoje Deus falou comigo que eu devo me silenciar mais. Hoje Deus falou comigo que eu preciso falar mais. Hoje Deus falou comigo que eu tenho que resolver aquele problema. Hoje Deus me falou que Ele quer me usar em determinada obra. Anota. Você não sabe se vai ser agora, você não sabe se vai ser daqui a 10 anos, você não sabe se vai ser a semana que vem, mas anote. O que Deus falou ao seu coração, anote. Para você guardar essas coisas na sua mente, no seu coração. E você pode dizer assim, mas pastor, eu preciso fazer isso? Se você não quer viver transformações, se você não quer ver o Senhor usando a sua vida de forma mais intensa, não precisa. Se é seu desejo viver as transformações, viver as mudanças, servir ao Senhor com a intensidade daquele homem, daquela mulher, daquele personagem bíblico, daquele personagem da história que você admira, porque você sabe que fez coisas grandiosas nas mãos de Deus, você deve fazer. E Deus vai fazer coisas grandiosas a partir da sua vida e na sua vida também. Você vai fazer a diferença. Você vai ensinar com maior eficácia. Você vai inspirar mais gente. Você vai ser um instrumento de melhor resultado para o propósito e para o querer de Deus junto à sua vida. Porque o nosso relacionamento com Deus, e o relacionamento que Davi também tinha com Deus, pode ser comparado à nossa ida num restaurante. Você vai ao restaurante e você pode levar pessoas para se relacionar com você, mas pode ser que você vá sozinho. Vamos imaginar que hoje você foi sozinho, tá bom? E você pode ser, e Deus pode ser para você apenas o garçom que te serve. Você escolhe o que você quer, Ele vai trazer do jeito que você espera e pediu. É Ele que vai te atender, porque você orou, você pediu, você espera que Deus faça no seu tempo do jeito que você quer. Ele é o garçom. Ele vai te atender bem, você vai ficar contente com o serviço que o garçom fez. Pode ser que você volte nesse restaurante depois, outras vezes, só por causa desse garçom que te atendeu bem. Mas o propósito de Deus não é ser o nosso garçom lá. O propósito de Deus é sentar conosco à mesa. Para gerar intimidade, para partilhar da nossa vida. Por isso que ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, entender que eu peço exclusividade, abrir a porta, me receber, eu vou sentar com ele. Vou estar junto dele à mesa e ele comigo. Então Deus pode ser para nós alguém com quem a gente se relaciona assim, como se relaciona com um garçom no restaurante. Mas eu prefiro, eu acho que você também, e Deus prefere, que Ele seja aquela pessoa que se assenta à mesa. Compartilha as suas histórias, os seus problemas, as suas lutas, os seus sonhos mais íntimos, mais pessoais. Como um pai se assenta com seu filho. Como um amigo se assenta com o outro, para promover relacionamento eficaz, produtivo, proveitoso, abençoador. Então, o desafio para mim, o desafio para você, é reservar esse tempo de busca e exclusividade com Deus. Uma caminhada de proximidade que manifeste para o Senhor que nós não o vemos como o garçom do restaurante, mas nós nos vemos como um amigo, como pai, que se assenta conosco à mesa, para compartilhar não só a refeição, mas a vida. Porque é assim que Ele quer. Por isso que Ele nos enviou Cristo. Porque Ele quer proximidade. Por isso que Ele pagou o preço do nosso pecado, porque Ele não quer muros de separação no nosso relacionamento. Por isso Ele os derrubou.
Por isso que ele tornou Cristo o mediador, para que quando você quiser chegar à sua presença, é só ir por meio de Cristo. E quem bate a sua porta, ela se abre. E quem pede, encontra. E quem busca, acha o Senhor. E quem o invoca, invoca aquele que pode ser encontrado. E que estende as mãos. E que abre janelas dos céus. E que derrama bênçãos sem medidas. Hoje é um bom momento para nós pensarmos nisso, na nossa busca com exclusividade pelo Senhor. Porque tudo que era preciso fazer para que Ele tivesse essa comunhão íntima comigo, Ele fez. Nós celebramos na ceia. Ele não poupou o seu Filho, antes o entregou por nós. Para que os muros de separação acabassem. Para que os danos de pecado, na justiça de Deus, fossem resolvidos. Tudo que depende de Deus para viver com exclusividade, para promover transformações, para gerar na sua vida uma produtividade muito maior, muito melhor, Deus já fez. Agora depende de nós, do que nós temos feito. Então Deus nos convida a nos assentar à mesa com Ele, para viver com exclusividade o que Davi chama de uma busca, uma prática pela busca de Deus. Onde Ele não é o garçom. Ele é o Pai que muito ama. Ele é o Deus que nos amou primeiro. É aquele que quer nos ver desenvolvendo essa prática espiritual transformadora, da exclusividade e da contemplação. Porque Ele tem muito a nos dizer, Ele tem muito a nos abençoar, Ele tem muito a nos ensinar, Ele tem muito a fazer na nossa vida quando paramos e o buscamos assim. Feche os seus olhos, nós vamos orar, preparando o nosso coração para a mesa do Senhor. Que esse tempo seja cada vez mais presente, mais intenso, mais sincero na minha vida e na sua. Que não seja apenas uma prática da igreja, mas seja de fato uma ação, uma prática espiritual abençoadora de busca por Deus, de gratidão pelo seu perdão, de interesse nas transformações, nas conversões que Deus em Cristo pode fazer na vida daqueles que se entregam a Ele, no crescimento de um relacionamento que nos transporta de criaturas para filhos de Deus, que nos tira da escuridão e do reino das trevas para nos levar para o reino maravilhoso da luz que o amor de Deus tem por nós. Que o nosso participar sincero, que o comer do pão, que o beber do cálice, seja uma prática espiritual abençoadora, transformadora, para nós nesse momento, e para todos os momentos que reservarmos para viver, contemplando com exclusividade o Senhor.